Olá! Para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de Teologia. No nosso encontro de hoje, eu quero conversar com você sobre a responsabilidade humana na vocação. E eu preciso dizer o seguinte para você: o fato de alguém ser chamado por Deus não significa que tudo que possa vir a fazer estará de acordo com o plano divino. Jeremias, no capítulo 48, deixou-nos um alerta que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ora, isto implica em dizer que uma vez que a obra foi entregue a nós, Deus ele nos fez responsáveis por executá-la. E mais uma vez eu ressalto que a vocação, seja para o presbiterato, para o diaconato ou para qualquer outra posição de liderança na igreja, para um pastor, para um professor, para um mestre, não é um oferecimento, mas um chamado divino que produz o desejo de realizá-lo. A gente vai ver isso lá em Filipenses. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo disse o seguinte a Timóteo: quem deseja ser presbítero ou bispo, excelente obra almeja, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. E isso também vale para os diáconos, porque a gente vê isso no versículo 8. Então não pode passar desapercebido a nós a capacitação que Deus concede pelo seu Espírito Santo através dos dons. E isso é dado a nós, é claro, para o cumprimento do seu serviço. Significa que ser um líder de uma igreja, ser presbítero, diácono, não é um dom espiritual. A ação de cuidar e governar a igreja, no caso, para muitos presbíteros, e cuidar da vida material dos necessitados, do diácono, aí sim, são ofícios, ministérios que são desempenhados na igreja e para a igreja. Entretanto, Paulo adverte que uma pessoa chamada para servir a igreja deve possuir certos dons e também deve apresentar algumas características de responsabilidade pessoal. E no foco do nosso encontro aqui de hoje, nós vamos colocar uma pequena tabelinha, eu posso dizer assim, de requisitos de alguns textos bíblicos, excluindo, é claro, algumas repetições que a gente vai ver aqui. Mas eu quero que você analise comigo, principalmente no que tange a responsabilidade humana e a capacitação espiritual dada por Deus, que nós vamos entender como dons. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar o que o texto nos diz aqui na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Então, ele nos diz aqui que o bispo ele precisa ser irrepreensível. Irrepreensível seria o quê? É claro, responsabilidade humana. E ele continua dizendo que esse bispo precisa ser esposo de uma só mulher. Novamente, responsabilidade humana. Esse bispo precisa ser temperante, mais uma vez, e continua, sóbrio, modesto, responsabilidade humana. Agora ele vai trazer dois pontos aqui que parecem com dois. Ele diz que esse obreiro, esse líder, ele precisa ser hospitaleiro e apto para ensinar. Agora sim, esse é o ponto que nós recebemos através do dom de Deus, dado a nós por intermédio do Espírito Santo. Mas depois ele vai dizer o seguinte: ele não seja dado ao vinho, que ele não seja violento, precisa ser cordato, inimigo das contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. Mais uma vez, Paulo aqui destaca a Timóteo uma responsabilidade humana para exercer essa vocação a qual Deus o chamou. E aí já no finalzinho ele vai dizer aqui que esse líder precisa governar bem a casa de Deus. E aí, é claro, para governar a casa de Deus, quem somos nós? Apenas com a orientação do Espírito Santo, ou melhor, um dom de Deus, um dom espiritual para fazer isso. Mas também o texto aqui em Tito, no capítulo 1, dos versos de 5 a 9, que nos lembra lá: em cada cidade construístes presbíteros conforme te prescrevi. E aí Paulo também, nessa orientação a Tito, vai dizer que esse líder, essa liderança, esse vocacionado, ele precisa, em primeiro lugar,
ter filhos crentes que não sejam acusados de dissolução. Então isso é uma responsabilidade humana. E depois ele apela aqui, né, ele diz aqui algo que nos lembra um dom espiritual que já vimos anteriormente. Ele precisa ser um dispenseiro de Deus. Ok, dom espiritual. Mas ele volta para a listagem de responsabilidades humanas que compete a mim e a você. Ele diz, olha, não seja arrogante, não seja irascível, não seja cobiçoso por torpe ganância, seja amigo do bem, seja sóbrio, seja justo, seja apegado à palavra fiel e seja piedoso. Tudo isso é responsabilidade humana. E aí agora ele aponta aqui para 2 pontos, né, que nós vamos entender, é claro, que é um dom espiritual. Ele diz, tenha domínio de si mesmo e tenha o poder para exortar. E por último, ele encerra novamente trazendo a responsabilidade para o vocacionado. Ele diz, pela doutrina, converter melhor aqueles que contradizem. Então, você não deve ter dificuldades em notar que há um peso maior naquilo que tange a responsabilidade pessoal. Deus ele coloca um peso muito maior sobre todos aqueles a quem ele chama para serem seus servos, seus cooperadores, né, do reino. Então, quem deseja servir a Igreja de Cristo deve sempre lembrar que mais lhe será dado, portanto, mais será esperado de você e mais também será exigido de você, conforme a descrição de Lucas no capítulo 12. Então eu quero encerrar esse nosso encontro por aqui. Se essa aula foi válida para você, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e aguarde que logo em breve estaremos disponibilizando outros conteúdos para abençoar a sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe.